Bom dia a todos, graça e paz. Meus amados, nós estamos iniciando hoje um estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, nós vamos dar início a esse estudo e eu gostaria, diante de nós iniciarmos, dizer aos irmãos da importância de estar na igreja e trazer papel, trazer caneta, para você poder fazer as suas anotações, né? Nós estaremos nesse culto matutino, nos cultos matutinos, estaremos iniciando então a carta aos Filipenses, ok? E na EBD, no próximo final de semana, nós estaremos iniciando com algumas doutrinas básicas e que são de extrema relevância para que você compreenda a teologia reformada. Então, nós vamos iniciar no próximo final de semana, nas EBDs, esses pontos doutrinários que são fundamentais para você compreender a teologia reformada, ok? Então, isso é muito importante. Portanto, vamos, quem puder, traga papel, traga caneta, para nós podermos estudar juntos. Não restar dúvida alguma. Vamos ao texto sagrado. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo 1, leremos versos 1 e 2. Filipenses. Ontem eu estava conversando com um pastor, ia dizer Filipenses, disse Efésios de novo, tá? Mas vamos lá. Vamos ler juntos? Pode acompanhar comigo? Filipenses capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, são dois versículos que aparentemente não têm muita instrução, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos procurar, com a maior brevidade possível, trazer os ensinos que estão relacionados a esses dois versículos, que, de certa forma, aparentam não trazer nenhum ensino doutrinário, mas que tem um embasamento glorioso e que servirá para você compreender o restante da carta aos Filipenses. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa, na época em que o apóstolo Paulo viveu, na época do início da igreja primitiva, as cartas, elas eram extremamente importantes e elas eram muito utilizadas para que as pessoas pudessem se comunicar entre si e pudessem também se comunicar do governo para com as pessoas. As cartas, elas eram fundamentais. E havia uma estrutura, que era uma estrutura muito comum para se redigir essas cartas. Diferente dos nossos dias, em que nós costumamos, quando escrevemos uma carta, nós iniciamos, né, primeiro colocando o nome do destinatário, né, fulano de tal. E depois a gente vem trazendo o conteúdo da carta, e somente no final é que nós colocamos o nosso nome. É assim que a estrutura de carta hoje. Mas no passado não era assim. No passado era muito comum você escrever as cartas, e primeiro, a pessoa que estava escrevendo a carta, ela logo se identificava. Ela se identificava de imediato, e não apenas se identificava, o autor da carta se identificava, mas também, geralmente, ele colocava algum atributo seu. E logo após, então, ele então mostrava quem era o destinatário da carta
e em algumas oportunidades também colocava algum atributo, e finalizava com uma saudação. Finalizava isso logo no início da carta, tá? Finalizava com uma saudação, tipo saúde, graça e paz, né? Que Deus te abençoe, coisas desse tipo. E nós vamos ver que essa estrutura de carta que era utilizada na época, também a igreja se utilizou. E é por isso que a carta, ela inicia com o autor da carta, que é Paulo, dizendo: Paulo e Timóteo, aos santos, está vendo? Primeiro ele identifica o autor, depois ele fala do destinatário. Além dele falar do autor, ele se posiciona mostrando exatamente dentro dessa estrutura. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Está vendo como ele qualifica a pessoa? E depois, então, ele fala do destinatário, também qualificando. E ao final, logo no início, então, já apresenta uma saudação graciosa. Essa era a forma de se escrever. Agora, vamos lá. Nós devemos entender que as cartas, elas eram muito utilizadas pelos apóstolos, lembrando que a igreja, ela cresceu muito rapidamente. Então, os apóstolos, que eram em número reduzido, eles não tinham condição de atenderem as igrejas com todas as suas demandas. Então, o que se fazia? Eles escreviam essas cartas apostólicas, essas cartas eram enviadas à igreja, e os irmãos faziam culto lendo aquela carta apostólica, ok? Então, era muito comum isso acontecer. E não apenas isso, costumava-se também copiar aquelas cartas e enviar a outras igrejas. Então, as igrejas, elas tomavam ciência daquilo que os apóstolos estavam instruindo a congregação. Agora, percebam uma coisa, as cartas, elas têm um aspecto doutrinário. A igreja de Cristo é uma igreja que nós podemos e devemos entender que a igreja, ela é apostólica. O que significa a igreja apostólica? Significa que o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos. Então, a Bíblia diz assim: nós não podemos colocar outro fundamento além do que está posto, o fundamento dos apóstolos. Eles lançaram as bases, eles lançaram o fundamento. A Bíblia diz que nós devemos edificar sobre este fundamento, sem alterar o fundamento. Ok? Como eles não tinham condição de estarem nas igrejas, essas cartas, elas tinham um caráter autoritativo, isto é, elas eram cartas importantes. Era como se o próprio apóstolo tivesse naquela igreja, instruindo aquela igreja sobre vários aspectos doutrinários. Está entendido isso, gente? Primeiro ponto? Então vamos lá. O que é importante também você compreender comigo é que esta carta, a carta aos Filipenses, ela é uma carta pessoal, e não apenas isso, Paulo vai tratar desta carta de alguns assuntos teológicos, como por exemplo, o capítulo 2 fala sobre a cristologia, né, o aspecto da cristologia, mas, sobretudo, a carta aos Filipenses é a carta de um amigo para outros amigos. E eu vou explicar. A carta aos Filipenses não é apenas uma carta comum como as demais. A carta aos Filipenses, ela se destaca das demais, porque a carta à igreja de Filipos, endereçada, que Paulo endereça à igreja de Filipos, é uma carta repleta de amor. Essa carta é um bilhete de amor. Esta carta é uma declaração de amor do apóstolo Paulo a esta igreja. Paulo vai abrir o seu coração e ele vai se desmanchar em amor por esta igreja. Isso porque a igreja de Filipos era uma igreja muito sensível à dor do apóstolo. O apóstolo Paulo plantou essa igreja, lembram-se? Atos capítulo 16, como se deu a plantação da igreja de Filipos. A Bíblia diz que Paulo queria ir a um determinado lugar, Deus não disse não, né? E então à noite o Senhor deu uma visão.
Paulo e Silas estavam juntos naquela que era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembra-se da visão? Quando um varão da Macedônia apareceu dizendo a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então eles caminharam até a Macedônia, e naquela primeira localização eles pararam, e pararam então na igreja de Filipos, na cidade de Filipos. Ali Paulo vai pregar na beira do rio, para as mulheres que estavam à beira do rio. Lídia, eu vou falar em outra oportunidade, eu vou só abrir um parênteses para curiosidade para você. A Bíblia diz: e Deus abriu o coração de Lídia. Quem abre o coração? Você abre o coração sozinho? Não, nós vamos ver isso na próxima semana, nas semanas seguintes. Deus abriu o coração de Lídia, Lídia aceitou, abraçou o evangelho, abriu a sua casa para o evangelho. Então, a casa de Lídia passou a ser o ponto de pregação da igreja. Ali iniciou a igreja de Filipos, casa de Lídia. Mas, Paulo estando ainda ali, havia uma moça em Filipos, que ela era adivinha, e os senhores dela ganhavam muito dinheiro com ela. E então Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, e Paulo cria um problema enorme para si. Porque Paulo é preso, ele é chicoteado, Paulo e Silas são lançados no cárcere, e aí perto da meia-noite eles começam a cantar louvores, e as prisões, houve um terremoto, as portas das prisões se abriram, o carcereiro que tentou se matar, porque ele achou que os prisioneiros tinham fugido, quando viu as portas das prisões abertas, e então Paulo e Silas bradam do meio, de dentro da cela, dizendo: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos ainda. E então, aquele homem saltando, ele se prostra e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? E naquela mesma noite, ele levou Paulo e Silas para banhar os vergões das costas que estavam sangrando, e voltaram para a prisão. Assim iniciou a igreja de Filipos. Assim iniciou a primeira igreja da Europa, foi na igreja de Filipos. Rapidamente, é apenas uma particularidade aqui. Agora, o que eu quero dizer para vocês é, primeiro, que o sucesso do plano de Deus. Aquela igreja de Filipos não foi uma igreja que nasceu primeiro no coração missionário do apóstolo Paulo. Ela, antes de nascer no coração missionário de Paulo, ela nasceu no coração de Deus. Foi Deus que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi Deus que quis plantar aquela igreja, iniciar a igreja na Europa, através da igreja de Filipos. E essa igreja era uma igreja muito sensível ao apóstolo Paulo. Paulo passou 10 anos sem ir a esta igreja. E Paulo vai escrever essa carta porque Epafrodito, que possivelmente era o pastor daquela igreja, havia outros pastores, né? Mas Epafrodito era um dos pastores, senão o pastor que estava dirigindo aquela igreja. E Epafrodito leva até Paulo uma coleta que foi feita uma coleta para Paulo. Você percebe como Paulo por isso ele transborda de amor por essa igreja, porque era uma igreja que atendia as necessidades dele. Então, Epafrodito leva uma coleta para atender as necessidades do apóstolo. Paulo estava preso nesta época. Eu lembro a vocês que Paulo esteve preso em 2 oportunidades. Esteve preso em Roma. Primeiro em Cesareia, depois em Roma. E passou 2 anos na sua primeira prisão. Depois, na sua segunda prisão, quando ele sai para o martírio. Na primeira prisão ele saiu, na segunda não. E Paulo está preso em Roma, quando ele então escreve esta carta aos irmãos de Filipos. E ele escreve esta carta, por que motivo? Ele escreve esta carta em decorrência da visita que ele recebeu de Epafrodito. Quando Epafrodito vai até Paulo, ele leva os recursos que foram angariados para atender as necessidades do apóstolo, que estava preso, e não apenas isso. Epafrodito, ele apresenta algumas necessidades que a igreja de Filipos estava tendo. E Epafrodito também pede alguns conselhos a Paulo.
E possivelmente, irmãos, esta carta aos Filipenses foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo na sua primeira prisão. Na primeira prisão, Paulo escreveu 4 cartas, a saber, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. Possivelmente essa foi a última carta que ele escreveu nesse período de prisão, durante 2 anos. A primeira prisão do apóstolo Paulo, em Roma, ele podia receber visitas. Então, ele não apenas recebia visitas, ele atendia os irmãos em Roma, que iam visitá-lo, conforme Epafrodito foi. Ele podia escrever cartas, ele tinha liberdade para isso. Ele estava em uma casa que foi alugada, apesar de estar preso. E o mais maravilhoso nessa carta é a maneira como Paulo se desmancha em amor por esses irmãos queridos. E aqui eu quero abrir um parênteses enorme para dizer a vocês que um pastor, ele é tão homem e tão necessitado quanto você. Paulo vai demonstrar um amor pela igreja de Filipos, diferente de todas as demais cartas, porque era uma igreja sensível a ele. Apesar dele estar 10 anos distante daquela igreja, e alguns judaizantes começaram a se infiltrar na igreja, trazendo doutrinas diferentes daquilo que Paulo havia ensinado. Também havia um problema que havia algumas situações que estavam acontecendo na igreja de Filipos, como algumas práticas mundanas querendo entrar na igreja, e Epafrodito leva todas essas informações. Nessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar também sobre ansiedade. Ele vai mostrar como os crentes devem se portar diante das circunstâncias adversas, diante dos momentos difíceis. Ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Então Paulo vai abordar vários aspectos, principalmente, ele vai falar de alguns pontos doutrinários, como cristologia, falei. Haviam também 2 líderes da igreja que estavam se bicando, não estavam se entendendo. Paulo vai tratar disso também. Um outro ponto que Paulo trata, e principalmente esse, Paulo vai se desmanchar em amor. Essa carta é conhecida no meio teológico como a carta da alegria. É muito comum, por exemplo, você ler na carta aos Filipenses a expressão, alegrai-vos no Senhor. Você percebe que o apóstolo estava preso, estava no corredor da morte, esperando a sentença de Roma, e Paulo está agora encorajando aqueles irmãos, dizendo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo vai enfatizar a necessidade da igreja ser encorajada, e Paulo chega a dizer ainda mais, ele diz assim, a minha prisão, toda a guarda pretoriana já tem informação da minha prisão. Paulo teve a oportunidade, irmãos queridos, naqueles 2 anos, de evangelizar toda a guarda pretoriana. Todos ficaram sabendo que Paulo não era apenas prisioneiro de Roma, Paulo, acima de tudo, era prisioneiro de Cristo. Ele não se sentia prisioneiro do imperador, ele sabia que ele era prisioneiro de Cristo. Isto é, ele estava em Roma, preso, e se ele não estivesse preso em Roma, talvez nós não teríamos essas 4 cartas, Filipenses, Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemon. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que ele queria ir a Roma, ele desejava muito ir a Roma, mas Paulo esperava chegar em Roma como missionário, mas ele chegou lá como prisioneiro. Paulo escreve dizendo que ele queria ir a Roma, e ele gostaria que os irmãos de Roma o enviassem à Espanha. Todavia, não era esse o plano de Deus. Deus não queria que Paulo chegasse em Roma como missionário, Deus queria que ele chegasse lá em Roma como prisioneiro de Cristo. Essa carta ela é gloriosa,
Porque Paulo vai encorajar aos irmãos, dizendo que todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior progresso do Evangelho. Está percebendo como Paulo encoraja aquela igreja? Paulo não está desanimado, Paulo não está aborrecido, Paulo não está murmurando, Paulo não está reclamando da vida. Paulo está dizendo: todas as coisas que me aconteceram contribuíram para um maior progresso do Evangelho. Nós podemos tirar tantas lições dessa carta aos Filipenses. Circunstâncias difíceis não fogem ao controle de Deus. Deus tem propósito mais excelente do que nós podemos imaginar. Os momentos mais difíceis que nós possamos passar por eles não fogem ao controle absoluto de Deus, irmãos. Deus está no controle de tudo. E às vezes Ele se utiliza de circunstâncias adversas, que aparentemente nós não queríamos que aquilo sucedesse a nós, mas aquilo é importante para de alguma forma aprendermos algo, ou de alguma forma Deus se utilizar daquela situação para que o propósito maior suceda na nossa vida. Esta é a carta aos Filipenses, uma carta extraordinária, a carta da alegria. E eu quero que vocês guardem bem essa expressão, a carta da alegria. Que vocês tragam no coração a importância de serem como a igreja de Filipos, uma igreja solidária, uma igreja amiga, uma igreja que participava das aflições de Paulo, uma igreja que se compadecia dele, que fazia coletas, que atendia a necessidade dele. Pastor é gente igual você, filho. Chora, tem medo, às vezes fica aflito, às vezes não sabe o que fazer. Tem gente que às vezes olha para pastor e acha assim, um super-homem. Só falta botar a capa, né? Escrito S na frente, assim. Não. Ser humano é igual a qualquer um. Apenas exerce uma função estabelecida por Deus, que é pastorear o rebanho de Deus. Então, aprenda a amar os seus pastores. A carta aos Filipenses nos mostra isso. E como Paulo retribui esse amor, se debulhando em amor. Essa é a carta onde Paulo abre o coração, rasga o coração e demonstra todo o amor e toda a gratidão a esses irmãos tão queridos, tão afeiçoados, tão nobres nas suas atitudes. Pois bem, vou procurar agora entrar no texto em que lemos, tá? Feita com a devida vênia, vamos aqui buscar agora ao texto que lemos, dada essa primeira palavra introdutória. Vamos lá. Eu procurei ser o mais sucinto possível, tá, irmãos? Bem condensado aqui mas tem tanta coisa a ser falado, mas eu espero que isso aí seja suficiente para o vosso coração. Primeira coisa, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Quem era o autor da carta, irmão? Paulo se identifica como autor dessa carta. Agora, ao contrário do que você possa imaginar, Timóteo não é o autor dessa carta. Mas por que razão Paulo coloca então Paulo e Timóteo? Por um motivo, e Paulo vai escrever isso no capítulo 2, ele vai dizer que ele deseja mandar Timóteo para passar um tempo na igreja de Filipos. Então é como se Paulo estivesse introduzindo Timóteo à convivência daqueles irmãos através daquela carta, porque Timóteo seria enviado para permanecer um tempo na igreja de Filipos. Tá bom? Mas o autor da carta não é Timóteo, o autor da carta é Paulo. Em nenhum momento Timóteo participa como coautor da carta, por assim dizer. Pois bem, um outro aspecto importante é Paulo e Timóteo, olha a maneira como ele se designa, como ele se qualifica. De que maneira? Servos de Cristo. Essa expressão doulos é uma expressão utilizada em Roma, e é a expressão grega que Paulo se utiliza aqui em servos, doulos. E a expressão doulos quer dizer um escravo sem direito algum. Alguém que tinha um proprietário. Alguém que não mandava na sua própria vida. Alguém que era completamente dominado pelo seu senhor. E Paulo se utiliza dessa expressão, mostrando qual era a sua qualificação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, isso é, propriedade de Cristo. Quem é servo de Cristo está submisso às suas ordens.
Quem é servo de Cristo está subjugado ao querer de Cristo. Quem é servo de Cristo não faz o que quer, faz o que Cristo quer, manda. E alguém pode imaginar assim: bom, então o que eu devo fazer o que Cristo faria. Não, irmão, para com isso, para de imaginar coisas, o que Cristo faria no meu lugar. Não, nós devemos fazer o que Cristo fez, ok? Nós estamos subjugados a Ele. Quem é o dono da nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, é Ele. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. E é assim que Paulo se qualifica: eu, Paulo, tenho um proprietário. Cristo é o meu dono, Ele me comprou na cruz do Calvário. Está vendo que coisa maravilhosa? Agora, diferente de outras cartas em que Paulo defende o seu apostolado, nesta carta aos Filipenses, Paulo não vai precisar defender o seu apostolado. Em outras cartas, Paulo se qualifica da seguinte maneira: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui não. Aqui ele diz: eu, Paulo, servo, doulos, escravo de Cristo. Por que motivo? Porque aquela igreja, ele não precisava defender o apostolado dela, para ela. Ele não precisava defender o apostolado dele. Eles receberam Paulo como apóstolo, eles abraçaram o apostolado, e não apenas abraçavam, eles tratavam de ajudar financeiramente Paulo para exercer o apostolado que Deus lhe confiara. Então ele se apresenta de que maneira? Paulo, doulos, escravo. Eu tenho um dono, Cristo é o meu dono. Agora sigamos. Primeiro aspecto: servos de Cristo. E aí ele vai logo em seguida então endereçar. Essa carta está endereçada a quem? Participa comigo. Essa carta está endereçada a... Fala alto, gente. Bem alto, gente. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a destinatário. Vamos, vai ter o café daqui a pouco, você vai revigorar em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração poderosa para Deus. A todos os santos, a todos os santos. Essa expressão todos os santos, primeiro, o que significa essa expressão todos? Paulo quer mostrar à igreja de Filipos, que na igreja de Deus não existe o maior, o melhor. Ele está dizendo: todos são iguais, todos fazem parte do rebanho de Deus, todos são ovelhas de Cristo, todos pertencem ao Senhor Jesus. Aos santos, a todos os santos, significa todos nós somos iguais, não há diferença. Não há diferença entre um e outro, todos mostrando a igualdade que existe na igreja do Senhor Jesus. E essa expressão, todos os santos, para você ter ideia, no Novo Testamento, ele se utiliza muito mais da expressão santos do que da expressão cristãos. Muito mais, infinitamente mais. Então, se você virar para o irmão, dizer assim: Santa Renata, né? Santo Aníbal, santo, uma expressão bíblica, certo? Existe uma forma distorcida que as pessoas entendem hoje, que santo é aquele que foi canonizado, né? Então eu estou na frente de vocês nesse caso, brincadeira, essa concepção está equivocada. A palavra santo quer dizer, a raiz dessa palavra quer dizer separado, né? Isto é, Paulo está dizendo: eu, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo, endereçando esta carta a todos, a unidade da igreja, ninguém é maior do que o outro, a todos os santos. Pastor, eu não sou santo. Santo não quer dizer ser perfeito. Santo quer dizer eu fui separado por Deus para realizar aquilo que é a vontade de Deus. A palavra santo é: Deus me separou, mas não é uma separação geográfica, não é estar separado em um convento, como o catolicismo romano entende. Então, santo, ele separava a pessoa em locais difíceis, de difícil acesso, nas montanhas se construía lá um determinado local para as pessoas estarem separadas. Não, o problema do homem é aqui, ó, a mente.
ele pode estar separado geograficamente e a mente dele ser uma mente totalmente profana, imunda, subjugada ao pecado. Então, santo quer dizer separado do mundo, separado de uma atitude comum ao mundo. Para quê? Deus me separou de que maneira? Deus me separou para que eu realize a sua vontade e o seu querer. Porque somos santos e somos escravos. Estamos subjugados ao querer de Deus. Então, Paulo vai apresentar o destinatário. A todos os santos. Agora, olha, presta atenção nesse detalhe. A todos os santos em Cristo que vivem em Filipos. A todos os santos em Cristo que vivem em Filipos. Todo santo, ele tem uma pátria celeste em Cristo, mas ele tem também uma pátria terrena. A todos os santos em Cristo, na Igreja Reformada em Vila Velha. Aqui em Vila Velha, na nossa vida terrena, nós passamos lutas, nós enfrentamos problemas, nós choramos, nós somos atingidos pelas circunstâncias difíceis que o mundo vive. Aqui em Vila Velha, Paulo está falando dessas duas naturezas, isto é, nós somos cidadãos da terra, mas também nós somos cidadãos dos céus. Então, a todos os santos que estão em Cristo, isto é, lembram-se que está escrito na palavra de Deus, que em Cristo nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos esta dupla cidadania, somos cidadãos dos céus e somos cidadãos de Vila Velha. Eles eram cidadãos dos céus e cidadãos de Filipos. Paulo está mostrando, está vendo como é rica esta carta, como cada detalhe, Paulo tem uma instrução gloriosa a ser passada para os irmãos. A todos os santos que estão em Cristo, você só está em Cristo se você for santo, e se você não for santo, não existe céu para você, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Todo salvo é santo, e todo santo é salvo. Todo santo tem uma certeza, o céu é o nosso lugar, porque estamos em Cristo. A todos os santos em Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas passaram e algumas coisas se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, doulos de Cristo, escravo de Cristo, a todos os santos que estão em Cristo. Inclusive, olha que coisa linda. Percebe como Paulo, ele vai tratar essa igreja amorosa? Ele diz a todos os santos, primeiro ele fala dos liderados. Depois ele fala, inclusive, pastores e diáconos. Primeiro ele fala dos liderados, depois ele fala dos líderes. Todo líder precisa compreender que ele é líder em função dos liderados. Todo líder é líder para atender os liderados. Paulo chega a dizer assim: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha ficar reprovado naquilo que prego. Paulo chega a dizer da importância dele de ser servo de Deus, de servir a igreja. Paulo vai mostrar que servo de Cristo é alguém que foi resgatado por Cristo para atender as necessidades da igreja de Cristo. Ele trabalha não tendo a igreja como propriedade dele, ele trabalha tendo o privilégio de poder servir aos irmãos. Meus irmãos, o reino de Deus está de ponta cabeça. Jesus diz que quem quiser ser o maior no reino deve servir. Quem é o maior da igreja? O que mais serve. Por isso Jesus é o maior de todos, porque ele foi o que mais serviu. Ele é o nosso irmão mais velho, que mais serviu, que nos deu exemplo do que é servir. Caminhando, a todos os bispos e diáconos. Aqui eu gostaria de
pelo menos esclarecer a vocês. Hoje em dia, tem tanta gente se utilizando desse termo, né? de termos assim que enaltecem o homem, né? Um é bispo, o outro é o apóstolo, o outro é o sumo apóstolo. Já tem até gente que é maior que apóstolo, já criaram isso no Brasil. Essas são tolices. Primeiro, já não existem mais apóstolos. Não existe, não. A Bíblia diz que para ser apóstolo, você tem que ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Tem alguém aqui que é apóstolo, que nos dias de hoje, que foi testemunha da ressurreição de Cristo? Tem não? Eu vi um desse que se diz apóstolo, que diz que nadou não sei quantas horas, que lutou contra o tubarão. Eu falei, cara, e como é que tem gente para ouvir tanta mentira? Como o povo gosta da mentira? Né? Está lá, a igreja cheia. Tá? Vendendo fé, vendendo quem tem fé para dar isso, para dar aquilo. Irmãos, o crente verdadeiro, ele tem ojeriza, tem pavor desses filhos do inferno. Eles vão pagar. Vamos lá, vamos continuando, senão... Bispos e diáconos. Percebe que os líderes estão depois de todos os santos? Ele coloca bispos e diáconos como, inclusive, bispos e diáconos. Esse é o destinatário, isto é, ninguém está fora daquilo que Paulo escreveu, a carta aos Filipenses. E aí, se você puder abrir sua Bíblia, abra por gentileza, só para a gente desmistificar essas coisas que existem em vários lugares, que o bispo é maior do que o pastor, que o presbítero é menor. Não, vamos à palavra de Deus. Atos capítulo 20. Rapidinho, gente. Só para esclarecer algumas dúvidas, para vocês não terem isso em mente, né? Compreenderem. Atos capítulo 20, verso 17. Olha o que diz. Nós vamos ver aqui, eu quero mostrar para vocês que bispo é a mesma coisa que presbítero, que é a mesma coisa de pastor, ok? Então, essas pessoas que gostam dessas designações para enaltecer o homem, isso não tem fundamentação bíblica. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os... Lê comigo. Paulo mandou de Mileto chamar a Éfeso os presbíteros da igreja. Então, os presbíteros da igreja foram se encontrar com Paulo, ok? Dentro dessa mesma conversa. Verso 28. Quem são esses presbíteros? Do verso 17 em diante, Paulo está conversando com esses presbíteros, tá? Aí o verso 28, ainda Paulo conversando com os presbíteros que vieram ter com ele, olha o que está escrito. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Vos constituiu? Ele está dizendo para os presbíteros, ele diz, manda chamar os presbíteros. Os presbíteros chegaram. E ele diz assim para os presbíteros, a todos vós que Deus vos constituiu como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Isso significa que presbítero pastoreia a igreja de Deus, pastor pastoreia a igreja de Deus, presbítero pastoreia a igreja de Deus. Não há essa hierarquia entre um nome, entre uma designação e outra, irmãos. Biblicamente não há. Não há essa hierarquia. Está claro? Deu para entender? Que presbítero é bispo, e que presbítero e bispo pastoreiam. Pastorear é função de pastor. Então, pastor, bispo, presbítero é a mesma coisa. Só não existe mais, o que é que não existe mais? Apóstolo. Então, quem se diz apóstolo, não é nada. Absolutamente nada. Encerrando, se Deus assim permitir, vai permitir, né, irmãos? Bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora, verso 2. Graça e paz a vós outros. Olha como é que Paulo saúda. Lembra-se que eu falei? Primeiro, o autor da carta, uma qualificação dele. Segundo, o destinatário da carta, uma qualificação dele. Depois, então, uma saudação amorosa. E aí Paulo saúda de que maneira? Graça e paz
a vós outros. Graça e paz a vós outros. Essa saudação é tão gloriosa, porque Paulo saúda os irmãos com a graça. E o que é graça? É receber de Deus o que eu não mereço. Paulo está dizendo a esses irmãos de Éfeso, dizendo, graça, isto é, que Deus vos abençoe ricamente, não segundo os vossos méritos, mas segundo a sua graça. Graça e paz. E a palavra paz significa que no passado nós éramos inimigos de Deus no nosso entendimento, nós estávamos em guerra contra Deus, contudo em Cristo nós fomos reconciliados, estamos em paz com Deus e temos a paz de Deus. Duas coisas distintas. Fomos reconciliados com Deus por intermédio da cruz. A inimizade que havia em nós, Cristo nos reconciliou pelo sangue, o preço foi pago, ok? Paz com Deus. E agora? Agora o nosso coração está cheio da paz de Deus. É Deus que enche o nosso coração de paz. Pois bem, Paulo então encerra com essa saudação amorosa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, a graça e paz a vós outros, da parte de quem? O que ele quer dizer com isso? Que a fonte da bênção não era ele, que a fonte da bênção era Deus. Ele não está dizendo graça e paz da minha parte, não, graça e paz da parte de Deus. Essa instrução é gloriosa. Paulo está dizendo, a fonte é ele, a fonte é Deus. Nós não somos fonte de absolutamente nada, nós somos apenas escravos dele. Graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo encerra, irmãos, mostrando uma coisa importante, que ele apresenta a divindade de Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, a fonte é Deus, a fonte da bênção é Deus, a fonte do poder é Deus, a fonte de sermos abençoados é Deus, não é nenhum homem. Por isso essas expressões absurdas que acontecem no meio evangélico, eu te abençoo, não, você não abençoa ninguém, tira essa mão ressequida, põe para outro canto, né? Eu determino a bênção na tua vida, você não determina nada, nem... Eu queria encontrar com uns camaradas desses e perguntar o seguinte, eu quero que você prove para mim a tal da confissão positiva. De que maneira eu proponho ele provar? Chega em casa, diga para a tua esposa, eu determino que você me sirva café da manhã todos os dias na cama. Se isso acontecer, então a confissão positiva, irmão, funciona. Ele vai tomar um catiripapo logo, num instantinho ele vai parar com essa bobagem. Eu determino, eu profetizo, Você não determina nada, filho. Você não sabe nem se você vai ali na porta, você vai estar vivo. Para com essas tolices, essas imbecilidades. Reduz, você precisa compreender que o homem não é nada. Nós somos alvos da graça de Deus apenas, irmãos. Graça, vivemos pela graça. Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 3 aplicações importantes, rapidinho. Primeiro, a providência de Deus em ter preservado esta carta. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa extraordinária é a providência de Deus de ter preservado todas as cartas. Primeiro ponto que eu quero que você medite. Que Deus poderoso é esse? A Bíblia diz que as minhas palavras jamais passarão. Por isso que nós temos o Evangelho, por isso que nós temos a Escritura, por isso que ninguém pode contestar a Escritura. Queimaram Bíblia, proibiram a entrada de Bíblia, e proíbem em alguns países comunistas, proíbem ainda, mas ninguém pode deter o avanço da palavra de Deus, o avanço do reino de Deus. Que coisa profunda e gloriosa, nós temos a Bíblia em nossas mãos. Um outro aspecto que eu quero que você valorize, é as pessoas que tiveram trabalhos, tradutores, para que esta palavra fosse traduzida e chegasse ao conforto da nossa casa. Hoje a gente pode ler em casa, né? Você imagina, tem alguém aqui que lê em hebraico? Tem alguém aqui que lê em grego? Tem alguém aqui formado em história, formado em arqueologia? Não? Para você ter a sua Bíblia impressa na língua que você entende,
Muitos homens trabalharam, dedicaram as suas vidas, e você não pode desprezar isso. Por isso que estudar teologia é uma necessidade, ok? Você precisa estudar e aprender a valorizar os servos de Deus que nos legaram isso. Você não pode ser uma igreja hoje descontextualizada de tudo, sabe? Nós existimos por nós mesmos. Não leve a mal, mas se tem alguém que é bom, somos nós. Como se a igreja estivesse descontextualizada. Meus irmãos, nós estamos há 2000 anos de história da igreja. E a Bíblia só chegou a nós por conta de muitos homens que dedicaram as suas vidas para escreverem a palavra de Deus, para que esses manuscritos chegassem até nós. Muita gente se dedicou, muita gente, para que a tradução fosse a mais fiel possível, a mais próxima, a mais real, a mais daquilo que Deus verdadeiramente queria deixar como ensino para nós. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto para encerrar. Nós devemos reconhecer o controle absoluto de Deus. E eu gostaria de encerrar com esse ensino. Deus está no controle absoluto. Paulo estava preso, mas nós temos a carta aos Filipenses hoje. Bendito seja Deus pelo controle absoluto de Deus. Circunstâncias difíceis não significa que Deus nos desamparou. Significa apenas que Ele quer usar a dificuldade para glorificar o seu nome, para nos mostrar uma coisa: Ele não depende de nenhum de nós para fazer o que Ele faz. Bendito seja o Deus de Paulo, bendito seja o Deus dos Filipenses, bendito seja o Deus da igreja reformada em Vila Velha, bendito seja o Deus de todas as igrejas que são fiéis às Escrituras. Amados irmãos, nós não podemos, nós devemos amar a nossa igreja, mas devemos entender que a nossa igreja está dentro de um contexto da igreja universal. Nós não podemos achar que nós somos o último milho da pipoca, nem a última bolacha do pacote. Existem muitos crentes que devem ser respeitados. São homens de Deus, mulheres de Deus, que podem até ter um entendimento não muito bem alinhado com o que nós temos. Todavia, são homens de Deus, são santos, são servos de Deus. Pode não compreender muito, mas servem a Deus dentro daquilo que entendem ser o correto. Que Deus os abençoe e que esse sentimento que Paulo expôs à carta aos Filipenses seja o sentimento que haja em todos nós. Vamos ficar em pé? Ore comigo. Deus eterno, bendizemos o teu nome, porque tu és fiel, a tua misericórdia dura para sempre, ninguém há como o Senhor. Tu estás controlando tudo, nada, absolutamente nada pode fugir ao seu domínio. Por isso encerramos dizendo aleluia ao teu nome, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo, a Trindade augusta, digna de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós oramos em nome do teu Filho amado. Amém.